Olá, irmãos, bom domingo a todos. Desejo que todos estejam passando um domingo abençoado na presença do Senhor, você com a sua família. Nós estamos ainda neste formato de distanciamento social e não realizando atividades presenciais em nossa igreja. É bem verdade que nós estamos sob um decreto que nos permite reuniões menores. Todavia, em conselho com os irmãos, nós entendemos que é melhor aguardarmos um pouco mais. Pelo menos dois sinalizadores importantes: o avanço da vacinação para que alcance mais irmãos da nossa comunidade, da nossa igreja, e o alívio do sistema de atendimento à saúde pública, que está muito saturado ainda. Nós estamos acompanhando os noticiários, estamos vendo que chegamos num ponto de estabilidade, mas uma triste estabilidade, porque a quantidade de pessoas infectadas e mortas pela Covid é muito alta ainda. Mas esperamos e temos confiança e fé que as coisas irão se organizando, se estruturando de tal forma que nós venhamos ao menor tempo possível retornarmos às nossas atividades presenciais. Precisamos que os irmãos vacinados cumpram ainda o prazo, o tempo necessário para o devido efeito da vacina. Nós permanecemos com as nossas atividades remotas e na igreja nós estamos praticamente mantendo a atividade de suporte e assistência às famílias necessitadas, tanto as famílias algumas famílias da nossa igreja, como também da comunidade. E desde já eu quero agradecer a sua oferta, a sua contribuição, os irmãos que trazem mantimentos, vizinhos trazem mantimentos, os irmãos que disponibilizam recursos financeiros para que possamos adquirir esses alimentos, os suprimentos. E tem sido motivo de grande agradecimento a Deus por essas famílias que estão passando muitas necessidades. Nós percebemos que nas últimas semanas houve um aumento da procura, um aumento das famílias, das pessoas com necessidades de alimento. Desse modo, agradeço a Deus a sua contribuição, a sua liberalidade, a sua generosidade no seu coração, que tem contribuído nesse momento. Fizemos essa semana a nossa reunião quinzenal com os líderes dos grupos e meditamos ali no Salmo 37, o verso 3, onde o salmista dá uma pequena receita fundamentalmente do Evangelho, da vida cristã e muito propícia para esse momento em que nós estamos vivendo, onde ele diz: olha, confia no Senhor, faz o bem, alimenta-te da verdade e alimenta-te da verdade. Nós que temos vivido um tempo de uma profusão de informações, na sua grande maioria informações falsas, informações tendenciosas, informações que são às vezes verdades eivadas de falsidades. Mas nesse momento, nós como igrejas do Senhor Jesus Cristo, nós como servos de Jesus, discípulos de Jesus, sabemos e temos a condição de buscar a verdade e de nos alimentarmos da verdade, tanto do nosso tempo quanto das verdades da Palavra de Deus sobre a nossa vida. Nos alimentando da verdade, praticando bem, fazendo bem, realizando em nós
o poder da palavra de Deus a partir da nossa prática, da nossa assistência, da nossa cooperação, da nossa disponibilidade ao próximo, aquele que necessita. Hoje, no texto da mensagem de hoje, vamos abordar essa questão. E isso, alimentar-se da verdade, fazer o bem, é sinal de confiança em Deus. Nós devemos prosseguir confiando no Senhor, que retornaremos brevemente e em segurança aos nossos cultos presenciais, ao nosso momento de confraternização, ao nosso momento de comunhão, ao nosso momento de alegria, bem ao molde do salmista que disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Guarde, reserve essa alegria no seu coração e no momento adequado viremos à casa do Senhor para aprendermos, para exercitarmos a comunhão, nos estimularmos às boas obras. Desse modo, nessa palavra inicial, também agradeço a Deus o compromisso dos irmãos em manter a obra, manter o sustento da igreja. Nós estamos caminhando como todos, com bastante lutas e dificuldades, mas descansados e confiados em Deus, que dará o provimento a seu tempo. E eu agradeço a preocupação, o compromisso seu com esse trabalho. Também quero convidar você a continuar conosco nesse momento do vídeo. Temos louvores, o irmão Hélio sempre contribui com os louvores e nós somos muito gratos, os irmãos também do Ministério de Louvor. E hoje a mensagem é uma mensagem bastante simples, praticamente uma leitura comentada da Palavra de Deus. Espero que abençoe a sua vida. Tiago, o Evangelho pé no chão. É assim que estamos batizando, dando o título da mensagem de hoje, e convido você a participar e refletir e enviar posteriormente também questões, comentários. É sempre importante nós sabermos como essas palavras têm chegado ao seu coração, à sua vida, no seu momento. Queremos também dizer que você pode enviar o seu pedido de oração. Temos as nossas reunião na segunda-feira de oração, as reuniões nos grupos também, e temos sempre nos lembrado dos irmãos que estão necessitando de suporte em oração, e estamos empenhados nesse trabalho também. Deus abençoe você, sua vida, estejam passando um domingo excelente, e vamos então prosseguir ouvindo a palavra de Deus agora, e também nos elevando espiritualmente através dos louvores que temos recebido dos irmãos. Deus abençoe você e vamos prosseguir. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja.
você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensas que teus inimigos lhe o farão, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. O que promete, Ele cumpre e não falha. Não duvides do Senhor. Deus é Deus sem você. O que é você sem Deus? O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Receba agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Então, irmãos, convido vocês a lerem, acompanhar a leitura de Tiago. A epístola de Tiago é diferente de uma carta
que é endereçada a alguém ou algum grupo ou uma cidade específica, uma epístola tem um caráter geral de alcançar um grande número de pessoas em uma grande região. Então, Tiago escreve a sua epístola para alcançar um grande número de pessoas. Convido você a fazer a leitura. Vamos fazer uma leitura pausada desse texto e fazendo as reflexões que vão nos ajudar a compreendermos essa palavra e o quanto ela é propícia, o quanto ela é oportuna, o quanto ela vem ao encontro desse e neste tempo especial que vivemos. Achei por bem falar sobre algo que revelasse, que demonstrasse na simplicidade do Evangelho elementos que pudessem nos ajudar a atravessarmos, a caminharmos nessa trajetória difícil. Estamos no segundo ano, já vamos para a metade do segundo ano. Pode-se pensar numa projeção de 2, 3, 4 anos, até 5 anos para que as coisas estejam ou que voltem de uma forma bem semelhante ao que tínhamos antes. Há muito que caminharmos, há um esforço muito grande, esforço da humanidade, e que começa com a minha atitude, com a sua atitude, de fazermos a coisa certa nesse momento, o que nos pede esse momento. Por isso mesmo estamos, todas as igrejas, e não diferentemente nós, estamos passando lutas e dificuldades pelo distanciamento, pelo afastamento. Vocês podem imaginar, todos nós podemos imaginar que a igreja é a eclesia, é a reunião, é a congregação, é o estarmos juntos, e estamos nesse momento experimentando esse afastamento e o exercício e a criatividade de formas novas de nos encontrarmos, de nos alimentarmos, de nos nutrirmos espiritualmente. O grande desafio da humanidade é o desafio do século, e nós estamos aprendendo a viver e passar por esses momentos, guardando a fé, guardando tudo aquilo que temos aprendido da parte do Senhor. De tal modo, então, assim, convido você a fazer comigo essa leitura tão oportuna do texto inicial da Epístola de Tiago às 12 tribos. E é assim que ele diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Interessante que as 12 tribos já há séculos já não existiam mais. Então a expressão 12 tribos seriam pessoas vinculadas a essa verdade, pessoas que guardavam no seu coração esta identidade, a identidade com Cristo Jesus, e essa palavra remete um pouco à cultura judaica. Não é necessariamente, então, a 12 tribos, mas as igrejas, aos irmãos dispersos por aquele tempo. Tiago é o irmão de Jesus Cristo. Tiago é o irmão de Jesus, não é um dos apóstolos, provavelmente não seguiu com Jesus Cristo no seu ministério, certamente que depois, na morte de Jesus, ele vem a assumir um relevante papel na igreja em Jerusalém, e de tal modo que há algumas referências no livro de Atos. Ele se tornou, juntamente com Pedro e João, pilares, colunas da igreja. E Tiago, então, o irmão de Jesus, filho de Maria e de José, ele escreve esta epístola de sabedoria. Provavelmente, queridos, este seja o texto mais antigo do Novo Testamento.
provavelmente o primeiro texto do Novo Testamento. Há uma possibilidade que ele tenha sido escrito uns 15 anos aproximadamente, 15, 20 anos depois da morte e ressurreição e o retorno ao Pai de Jesus Cristo. Então, um dos primeiros escritos que circularam entre os cristãos que saídos de Jerusalém estavam já, da Judéia, estavam já dispersos em vários lugares. Tiago quis então oferecer conselhos, instruções. É um livro de sabedoria, é um escrito de sabedoria, é um escrito de ensinos estanques e com fundo ético, moral. É difícil na Epístola de Tiago nós desenvolvermos uma sequência de certo modo lógica ou coerente de longas temáticas. Sempre são informações diretas, objetivas acerca da vida cristã e das lutas na vida cristã. Então quis falar sobre a simplicidade do Evangelho, me veio ao coração Tiago e pensei assim, Tiago, o Evangelho pé no chão, o Evangelho das coisas como são, da vida como ela é, do modo como nós encaramos a realidade, vemos, enxergamos e vamos experienciando as nossas dores a todo momento. O Tiago, então, vem abrindo com a tese das teses, com a questão que ocupa tanto as nossas mentes, tanto o nosso coração ao longo de toda a nossa vida, e olhando para a humanidade toda, e produziu-se vários dilemas sobre a presença do sofrimento na humanidade, na vida humana, mesmo o sofrimento daqueles que seguem, ou do que poderíamos chamar de justos, aqueles que buscam guardar a lei do Senhor, experimentam grandes lutas, grandes sofrimentos. Nós estamos experimentando agora, justos ou não, crentes ou não, salvos ou não, estamos todos nós experimentando uma grande luta. Muitas famílias, muitos irmãos sofrendo a perda dos seus entes queridos. Quantos pastores também já foram ceifados pela Covid. E essa luta, esse drama do existir, do sofrimento, é a questão temática inicial do livro da Epístola de Tiago, e é muito oportuno ao nosso tempo, ao que temos passado, por conta disso. E ele vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Algumas coisas interessantes nessa tese de abertura da Epístola de Tiago, pois falava a uma classe de pessoas, servos de Jesus Cristo, seguidores de Jesus Cristo, que tinham como marca em suas vidas sofrerem. E o entendimento na época era que haveria grande gozo, grande alegria, pois que Jesus Cristo passou por várias lutas e sofrimentos e dores. Também era motivo de alegria que os discípulos de Jesus também, em passando por estas dores, estas provações, mantivessem perseverança. Essa é a tese das teses. Essa é a grande questão que Tiago abre aqui. Mantermos
mantermos a força, mantermos a condição e o encorajamento de prosseguirmos, de caminharmos diante das várias provações, das diversas formas, das diversas facetas que vêm em intensidade, em oportunidade e em qualidades variadas à nossa vida. Lembrando das palavras de Jesus Cristo em João 16, ali pelo verso 33, onde vai dizer que no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo nos traz ali essa palavra de consolo e que tem plena conformidade com essa orientação, com esse ensino de Tiago. As provações são próprias desta condição do mundo, de vivermos numa natureza caída, e as provações são variadas, como disse, e as provações são passageiras, são para serem atravessadas, ultrapassadas, percorridas e chegadas ao final. Quando ele diz, o passardes por várias provações, mantenham a força, a alegria do Senhor é a nossa força, mantenham essa alegria quando e para passardes por várias provações. E a provação, e toda a provação na sua vida, na nossa vida, nesse momento que temos vivido, ela tem um início, um meio e um fim. E nós, nesse trajeto, nesse percurso provacional, nós precisamos guardar a fé, nós precisamos guardando a fé, mantendo a alegria no nosso coração, a boa disposição, a boa vontade em atravessar, em ultrapassar esta provação. Isso vai produzir em nós um caráter de perseverança, de sabermos que não somos seres de histórias interrompidas, de provações desistidas, de abatimentos no transcurso da provação. A perseverança deve ter ação completa. Devemos perseverar durante todo o transcurso da provação. Essa perseverança, ela revela em nós mesmos que somos íntegros. A palavra perfeito aqui não se remete à categoria de perfeito que nós enquadramos naturalmente, mas somos perfeitos, em nada deficientes, cumprimos com perseverança o transcurso da provação na nossa vida, seja numa área relacional, seja na área financeira, material, às vezes um desemprego, ou mesmo na sua saúde. Nós devemos conservar o nosso coração fortalecidos em alegria no Senhor, quando passamos por esses momentos de provação, e sendo perseverantes, não sendo incompletos, não sendo inconstantes, nós revelaremos um caráter íntegro, em nada deficientes, em nada faltoso. É simples assim. É difícil, a luta é grande, sobretudo quando a dor dá em nós, a provação é nossa, a aflição é nossa, a angústia é nossa, mas por isso mesmo que Tiago traz o Evangelho pé no chão nesse sentido. Olha, é duro, é clara a realidade que está diante de nós. Nós sofremos, nós passamos por provação. Tem de bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. E a palavra bom ânimo remete aqui a esse sentimento, a essa postura, a esse afeto de encorajamento, de boa disposição. Nos lembramos do apóstolo Paulo, que ao orar a Deus, pedindo que tirasse o espinho da carne, orou 3 vezes e ao final pôde declarar ao Senhor
a minha graça, pôde ouvir do Senhor, a minha graça te basta, ao qual o apóstolo Paulo pôde, então, de boa vontade, de boa mente, com boa disposição, caminhar, ainda assim, com o sofrimento que se abatia sobre ele naquele momento. Então, primeiramente, essa é a tese. Agora, para nós passarmos pelas provações, passarmos pelas lutas, passarmos pela enfermidade, pela escassez, pela Covid, ultrapassarmos a pandemia, é necessário que nós tenhamos uma visão ampla, uma compreensão ampla do que está à nossa volta, do que tem acontecido à nossa volta. Por isso que o tema na sequência parece não ter uma relação direta, o tema na sequência é sabedoria, onde Tiago, escrevendo então, vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Interessante que quando nós passamos por uma luta, por uma dificuldade, por uma provação, a sensação é de que é um mergulho naquele momento obscuro, naquele momento labiríntico da nossa existência, não achamos saída, as coisas não parecem que vão acontecer, está tudo paralisado, as portas não surgem, as portas não se abrem, e é neste momento que precisamos ter como que uma compreensão ampla das realidades que nos cercam. Na figura do labirinto, por exemplo, é como se estivéssemos em um labirinto e a sabedoria nos desse a capacidade de nos elevarmos sobre aquelas diversas possibilidades, os diversos caminhos e compreendermos. Os dois temas anteriores das duas mensagens tinham a ver com compreender, com apreender e fazer com que a informação da realidade possa fazer parte da nossa existência e da nossa condição de tomarmos decisões. Sabedoria é uma capacidade que Deus nos dá para tomarmos decisões e decisões para o bem. É diferente da inteligência, porque pode ter uma inteligência para o mal, mas nunca haverá uma sabedoria para o mal, porque a sabedoria vem do alto. Só Deus pode conceder sabedoria, a capacidade a um ser, a capacidade a uma pessoa de fazer conexões, de fazer relações a partir das diversas realidades que lhes são postas. Nada é isolado, nada acontece isoladamente. Há uma teia, há uma rede, e quando nós temos a capacidade de compreendermos e de nos enxergarmos na aflição, de nos enxergarmos na tribulação, de nos enxergarmos na provação e compreendermos que Deus tem um caminho, que Deus está nos levando a um lugar, e nós vamos ver isso mais à frente no texto. Nós percebemos que isso é fruto da sabedoria. Interessante que Tiago fala a um tempo em que se compreendia que muitas vezes a sabedoria, o conhecimento era algo garimpado, a partir do esforço, da filosofia, da teologia, tanto na filosofia grega quanto no esforço teológico judaico, deveria ser buscada, lida, compreendida. O Jesus Cristo mesmo diz: olha, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida que de mim testificam, mas vocês não têm a disposição em obedecer. Então, mesmo essas duas linhas, tanto a filosofia
quanto à teologia da época, entendiam que sabedoria, conhecimento era um esforço humano. Aqui Tiago vai dizer, olha, peça a Deus, só Deus pode dar sabedoria. Jesus Cristo falando ao Pai sobre os pequeninos, te agradeço, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios, entendidos e revelastes a esses pequeninos. Isto é sabedoria. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, homem de ânimo dobre, imprevisível, como que tivesse um duplo caráter, duas almas. E isso faz uma leve conexão com o tema anterior sobre completar, sobre perseverar na provação, onde no verso 4 ele diz, ora, perseverança deve ter ação completa, uma ação completa. Aqui é o oposto, aqui ele está dizendo, olha, a onda não se completa, ela vai e volta, ela é impelida e jogada pelo vento, não existe uma trajetória linear, não existe um caminho a ser cumprido, e por isso mesmo o homem de ânimo dobre, o homem de caráter duplo, um homem de duas almas, dá essa ideia, o texto original, o homem imprevisível é aquele que não é o que persevera e completa a sua ação na perseverança. Esta pessoa jamais alcançará sabedoria, jamais compreenderá de modo amplo o que está acontecendo na sua vida e à sua volta. Esse é o meio, essa é a forma de nós passarmos por esse momento de pandemia, por esse momento de aflição, por esse momento de ansiedade, de angústias, de separação, termos a informação chegada ao nosso coração, à nossa mente, de uma fonte segura. Tiago diz, olha, se você quer compreender a realidade, se você quer ter capacidade de tomar decisões a partir da amplitude de compreensão da realidade, peça a Deus, não duvidando, não inconstante, mas firme, perseverante nessa caminhada. Como eu disse, Tiago ele não oferece uma longa sequência temática e que você pode fazer certas conexões, os temas são estanques, mas nos oferece bases fundamentais para a vida cristã. E uma outra questão que ele vai trazer agora é a distinção, é a diferença. Ele vai falar ao ímpio e ele vai falar ao justo. E desde essa época aqui, desde o momento em que Jesus Cristo também começa o seu ministério, havia uma relação muito textual isso na Bíblia, de que o rico é associado ao ímpio e o justo ao pobre. No Antigo Testamento, a compreensão era que a riqueza era sinal do favor de Deus na vida do homem justo, do homem reto, do homem de bem, né? Mas aqui as coisas mudam. Aqui a ideia popular muda e Tiago falando a populares, falando às pessoas daquele chão, daquele tempo, daquela realidade, daquele sofrimento, ele vai dizer, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ele está falando que o pobre aqui é o justo, e o pobre aqui é o temente a Deus, e tem esta conotação, mas se tomássemos também que fosse
uma categoria econômico-financeira, poderíamos ainda assim compreender que há dignidade em toda a condição humana rendida e colocada diante do Senhor. Ainda que passando lutas, ainda que passando provações, Deus nos olha e nos vê como dignos, pessoas dignas, os humildes de coração, os humildes, e esta palavra, esta expressão vai mostrar que estes são identificados, que estes são percebidos e vistos e têm as suas vidas corroboradas com Deus. Interessante nós lembrarmos da parábola do rico, Lázaro e o rico. Lázaro, o mendigo pobre, e o rico. E nós vamos ver que nenhuma é uma parábola distinta de todas as outras, porque nesta parábola alguém recebe o nome. Uma pessoa que neste plano de vida tinha indignidades, não tinha reputação, era uma pessoa esquecida, deixada, mas para Deus ele tinha um nome, ele era visto e enxergado para Deus. O irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade, saiba que nas nossas diferenças sociais, econômicos, financeiras, isto não nos impede de sermos vistos, enxergados, nominados por Deus. O rico, porém, todavia, e aqui a ideia do ímpio, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A riqueza, a demonstração, a ostentação, tudo isto passará, ficará a dignidade nossa em Deus. Só levamos, só carreamos para outro plano, para a vida com Deus, aquilo que podemos preservar e guardar no nosso coração. E nós fomos dignificados, justificados por Jesus. Porque aqui ainda Tiago vai dizendo, porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva se seca e a aparência se vai. Nós falamos também nas mensagens anteriores sobre a aparência. As coisas às vezes têm uma aparência, é o fermento dos fariseus, de Herodes, mas cuidem da verdade, cuidem da essencialidade. A erva se seca, a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também murchará o rico nos seus caminhos. O rico aqui na ideia de que seja o ímpio, perecerá nos seus caminhos. Ora, a nossa exposição às lutas, às provações, às aflições da vida não é um tema atualíssimo? Ora, as nossas diferenças, as nossas amplitudes sociais, as grandes diferenças de recursos que tem uma e outra pessoa na nossa sociedade, isso não é um tema atual, e Tiago, então, vem tratando isso de forma direta, objetiva, e ele prossegue dizendo, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ele recebe a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Uma outra temática que Tiago levanta é a temática da expectativa da vida cristã, da expectativa do resultado da vida cristã dentro, muitas vezes, dos valores que são os nossos valores, muitas vezes valores distorcidos pelas relações materiais que nós temos vivido e que nós experimentamos,
Tiago diz aqui, olha, quando nós passamos por provações, quando nós suportamos, quando nós perseveramos nas provações, nós receberemos a coroa da vida, nós receberemos vida depois desta vida de aflição, de provação, que muitas vezes leva uma vida inteira. É bem verdade que o Senhor nos abençoa, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor nos faz termos as condições de passarmos pelas provações, e isso é motivo de grande alegria, como lemos ao início, mas ao final está nos reservada a coroa da vida, e isso contribui também com um tema bem depois que será abordado pelo apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele também trata desse tema. Ninguém, ao ser tentado, e olha que isto é algo muito recorrente também nos nossos dias, nós tentarmos identificar a fonte espiritual, a fonte intangível, a fonte a qual nós não temos nenhuma condição de interagirmos ou de negociarmos, mas sempre identificamos a fonte das nossas aflições como sendo outra em outro lugar. E ele vai dizer, olha, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. As nossas tentações, as nossas provações, as nossas escolhas, as escolhas que temos que fazer diante da vida e que pode nos levar a caminhos tortuosos diante de Deus, isso não é uma propositura, isso não é uma provocação de Deus nas nossas vidas. Ao contrário, Tiago diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, é o nosso olhar, é o nosso desejo tortuoso, é o nosso olhar enviesado pela queda, é a nossa expectativa de ganho imediato, de promessas concretizadas nesse tempo, nessa hora, de que teríamos poder, teríamos projeção social e que a riqueza é o favor de Deus. Não, o problema não é o rico, o problema é o coração na riqueza. E Tiago está dizendo aqui, olha, não pensem que as tentações, as provações e as lutas são motivadas por Deus, porque não vem de Deus para a sua vida, conquanto Deus pode fazer com que isso resulte em perseverança, em um caráter forjado, completo, constante, não doble, não de duplo ânimo, alguém íntegro e em nada deficiente, como ele usa a expressão. Deus pode e usa toda a nossa trajetória difícil para isso, mas o mal não provém de Deus, senão das nossas próprias disposições interiores, inclinações interiores. Quando esta inclinação nos atrai e nos seduz, a inclinação existe, a tendência existe, nós somos pendulados pela carne, e carne, nas expressões do Novo Testamento, é uma grandeza espiritual, é um valor espiritual, e quando nós permitimos com que esta inclinação da nossa natureza pecaminosa nos seduz, nos atraia, então esta cobiça, depois de ser concebida, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte, sempre distanciamento de Deus, sempre afastamento do caminho, da verdade, da vida. Jesus, o pecado gerado nas nossas disposições, na nossa cobiça. Você não acha que isso é muito próprio do Evangelho? Você não acha que isso é muito próprio do nosso tempo?
Você não vê e não percebe e não tem essa visão de sabedoria, essa visão ampla de que muitos grupos religiosos, denominados cristãos também, têm martelado, frisado, que nós precisamos obter e colher poderes nesse tempo para exercermos e exercitarmos com o tacão da justiça e da auto-verdade declarada, que nós somos o povo eleito. Isso é cobiça, isso gera morte. Uma vez isso concretizado em nossos corações, uma vez nós ao sermos levados, seduzidos, atraídos, nós concebemos, nós também concedemos que isso se instale no nosso coração e produza o pecado, e dá luz ao pecado, e o resultado disso é a morte. Não é simples assim o Evangelho e difícil essa luta também? Então saiba, e interessante que aqui Tiago não fala do diabo. Tiago, em momento nenhum, está falando de provação, de tentação, de cobiça, de pecado, de morte, mas não fala do diabo. Diz, olha, essas são as nossas disposições pecaminosas. Não vos enganeis, prossegue ele, nós vamos caminhando para o final, depois vamos continuando em outras oportunidades. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Havia, como eu disse, a compreensão de que sabedoria, de que conhecimento era advindo das filosofias, das teologias, das pesquisas, do esforço humano, e que isso resultava, na verdade, em elevação de espírito, autoelevação de espírito, engano dos escribas, dos fariseus, engano, fermento deles. Nós não devemos nos enganar de que tudo que é bom, tudo que é bem, tudo que é bênção, tudo que corrobora-nos para a vida vem do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, e em Deus não há variação, não há mudança. O caráter de Deus, a disposição de Deus, a mão de Deus estendida, o amor de Deus não mudam. E nós estamos falando aqui da nossa tendência de variar, de vacilarmos, de nos desviarmos para a esquerda ou para a direita. E ele vai falando de perseverança, de ânimo dobre, de nos mantermos perseverantes na provação, de assumirmos as responsabilidades sobre as nossas atitudes pecaminosas. Isso vem de nós, somos nós, vem da nossa cobiça, do nosso olhar, da nossa concepção, do desejo muitas vezes distorcido do nosso coração. Todavia, por outro lado, todo bem vem de Deus, vem do Pai das luzes, e nele não há mudança. Em nós há mudança, Deus não há mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Nós somos os seres que temos consciência de nós mesmos, que sabemos de nós mesmos, que dizemos eu, e isso foi dom de Deus, dádiva de Deus para esta criatura se vincula, essa criatura interage, essa criatura se derrama e se coloca e se completa apenas em Deus. Somos primícias do Senhor, cuidados pelo Senhor. Palavra muito prática, muito simples nessa noite. Eu gostaria de ter ido até o verso 27, fomos até o verso 18, depois eu completo com os irmãos, vamos caminhando. Eu desejo fazer algumas mensagens baseadas aqui no Evangelho
na epístola de Tiago, que tem ensinos práticos à nossa vida, tem ensinos objetivos, que nos coloca no chão do Evangelho, no pé no chão, na realidade, a realidade que temos lutas, sofrimentos, provações. A verdade é que precisamos perseverar, não devemos descontinuar, desistirmos nas nossas lutas, nas nossas provações, para que venhamos a desenvolver um caráter íntegro, firme, firmados no Senhor. Para isso, para nós realizarmos isso, é necessário que tenhamos uma compreensão, uma percepção. As duas mensagens anteriores, tenhamos uma percepção do que está passando à nossa volta. Isso é sabedoria, e somente Deus pode nos conceder a capacidade, a compreensão da nossa realidade, vinda de Deus, que nos dá em sabedoria, uma vez pedindo com fé, não vacilando, não duvidando, como oscilando como as ondas nos mares. Também Tiago nos ensinou nessa oportunidade sobre as diferenças que fazemos entre pessoas e pessoas, como nós muitas vezes na nossa natureza caída nós tratamos diferente o rico e o pobre, mas aqui o Evangelho, aqui a palavra de Deus dignifica o humilde de coração, dignifica o pobre e mostra ao rico. E aqui dentro dessas duas feições de impiedade e de riqueza mesmo, do não religioso e de riqueza, que tudo isso passa, que tudo isso é um fermento, que tudo isso é uma aparência. Por fim, nós percebermos também que as nossas lutas, as nossas provações, as nossas quedas, muitas vezes, elas são de fonte conhecida, e a fonte dela está em nossa cobiça. Não vem de Deus, não é do diabo interferindo diretamente nas nossas vidas. Ele diz, olha, não atribua isso a essa realidade espiritual, mas assuma sem ilusão o que você é e o que você tem feito. Isso vem da nossa cobiça. Não vos enganeis, meus irmãos, todo bem na nossa vida vem de Deus, porque somos primícias da criatura de Deus. E todo bem Ele quer para nós e Ele tem feito por nós. Com essas lembranças, apenas lembranças dos ensinos do Evangelho, Tiago espalha esse ensino por todos aquelas regiões, aqueles lugares, aqueles que estavam espalhados para fora da Judéia e podiam ouvir a essência da palavra de Deus. O primeiro texto, as primeiras informações foram simples assim, simples como o Evangelho, simples como a vida de Jesus, simples como a caminhada que Jesus Cristo propõe para nós, e difícil essa luta, e que só Ele pode nos ajudar a completarmos esse caminho. Ainda que seja toda a nossa vida provações e lutas, ao final Ele nos concederá a coroa da vida, como também Tiago nos ensina aqui. Que essa palavra abençoe seu coração, abençoe a sua vida. Vamos prosseguir em outras oportunidades, estudando, meditando, melhor dizendo, em outros ensinos desse mais antigo texto do Novo Testamento, e que primeiro deu firmeza à Igreja do Senhor Jesus Cristo, a partir da vida de Tiago, irmão de Jesus, que pôde produzir esse texto de sabedoria, de orientação, de direção para as nossas vidas, e que é tão atual, tão próprio para nós hoje. Deus abençoe a sua vida, tenha você uma excelente semana. Vamos orar. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigado por essa palavra simples, direta, aplicada aos nossos corações. Que não seja
ó Pai, apenas informações na nossa mente, para a nossa mente nesse momento, mas verdade aos nossos corações, impressas, gravadas na nossa alma, essas instruções acerca da vida cristã, que o Espírito Santo aplique na vida de cada um, na experiência de cada um, na dor de cada um, no sofrimento, na provação, na enfermidade, no desemprego, nas lutas de caráter emocional, relacional, que estas palavras possam ser entregues ao coração de cada um pelo Espírito Santo nesse momento. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor continue nos ajudando nessa caminhada, nesses tempos difíceis que temos passado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha você uma excelente semana. Devo dizer, como sempre faço, se você precisa de algum apoio, de algum suporte, de que natureza seja, compartilhe conosco, fale conosco e vamos empenhar o nosso esforço máximo em passar esse momento com você. Deus te abençoe, tenha assim uma boa semana. Teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, prova o pecador, aceita o dom de Jesus. Entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, prova o pecador, aceita o dom de Jesus.